Olá, seja muito bem-vindo ao Operando CS. Meu nome é Thiago Fagundes, eu sou autor da newsletter Operando CS e volta e meia apareço nesses vídeos aqui ensinando um pouquinho para vocês da minha experiência com Customer Success. E hoje eu vou falar sobre os 9 processos fundamentais da área de Customer Success. São processos que, se a sua área de Customer Success tiver esses processos bem estabelecidos e bem desenhados, provavelmente, assim, 80% do tempo ela vai estar operando de uma forma mais calma, mais tranquila, mais previsível. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre uma área sem processos e uma área com processos, a importância dos processos para a área de CS e os 9 processos em si. Eu vou listar eles para você aqui, tá? Então, primeiro de tudo, qual que é a diferença entre uma área que não tem processos e uma área que tem processos bem desenhados, tá? Basicamente é o seguinte: quando você não tem processos bem desenhados, tudo que acontece é uma novidade. Então, imagina o seguinte: se todo cliente que solicita cancelamento é um novo caso, isso exige muita energia mental do teu time de, legal, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Qual a minha obrigação? O time fica sem direcionamento, fica perdido, fica tendo que criar soluções do zero. E beleza, às vezes você tem profissionais no teu time que têm uma determinada senioridade e conseguem conduzir todas as situações com um bom nível de qualidade, mas às vezes não é o caso. Às vezes você contrata profissionais, você forma profissionais dentro de casa, às vezes você tem um time novo, enfim, pode ter N variáveis em que você não consegue depender apenas do talento, tá? Eu vou dar um exemplo, uma analogia, que é interessante. Eu estava conversando com uma das pessoas do meu time hoje, e eu falei para ela assim, eu falei, olha, eu fui atleta até os meus 17 anos, eu jogava no sub-19 de um clube, eu jogava basquete, apesar de não ser a pessoa mais alta do mundo, tá? Mas eu jogava basquete. E eu me lembro que, assim, praticamente todos os movimentos do jogo eram muito orquestrados. A gente sabia, por exemplo, uma bola saía pela lateral, a gente sabia exatamente aonde a gente se posicionava para tentar receber, para onde a gente ia tentar correr, era quase como se fosse uma dança. Quando a gente olha para um atleta, a gente pensa assim, nossa, é muito talento individual. Mas na realidade, o talento individual em esportes profissionais, em times extremamente profissionais, aparece em 1% do tempo. Aparece no imprevisível. Aparece quando realmente o talento precisa fazer diferença. E quando que aparece o talento do CS? Dentro de uma reunião, cara a cara com o cliente, enfim, em momentos inesperados em que a expertise e a experiência do cliente do CS precisa fazer a diferença na frente do cliente. Todo o resto do tempo, ter uma base de bons processos, que no esporte é chamado de tática, é primordial para que a coisa funcione bem. Perfeito? Então, assim, são as jogadas ensaiadas do seu time quando alguma coisa acontece. Então, uma área que roda com bons processos, ela roda muito mais previsível, ela roda muito mais com nível de qualidade bom, tá? A importância, agora entrando no segundo tópico, qual a importância dos processos, principalmente para uma área de CS? Primeiro, direcionamento claro. Aconteceu alguma coisa, fica muito claro de você agir. Por exemplo, né? Um dos processos que eu vou trazer aqui é um processo para situações críticas. Eu gosto de ter esse processo, não só para times de CS, mas, por exemplo, recentemente eu assumi um time de suporte e esse time de suporte não tinha um processo de situações críticas. Então, acontecia uma instabilidade no nosso software, no nosso produto, ou tinha algum problema um pouco mais crítico que acontecia por um motivo, um fator externo, é, era óbvio que essas coisas aconteciam, sempre acontece, com tecnologia super comum, mas o time sempre ficava perdido. Poxa, o que, que eu faço nessa circunstância? E assim que a gente instituiu o processo, foi muito legal. Na semana seguinte, aconteceu um caso crítico, que foi uma instabilidade de produto. E era bem cedo, as coordenadoras do meu time falaram: Nossa, estamos tendo uma instabilidade. Eu falei: Olha, excelente oportunidade para a gente testar o nosso playbook. O que, que aconteceu? A gente teve um CSAT mais alto durante a instabilidade do que fora dela. Por quê? A gente sabia exatamente o que fazer. A gente tinha, olha, ó, primeiro faça isso, segundo isso, nada foi surpresa, foi tudo orquestrado e a gente conseguiu atuar naquela situação com muito mais segurança. Tá? Então, direcionamento é o primeiro ponto. Segundo, padronização de qualidade. Você consegue, tendo é, diretrizes mínimas do que precisa ser feito, sem necessariamente engessar
como uma coisa precisa ser, sem tirar a personalidade. Para você criar um processo, você não precisa. As pessoas às vezes acham que processo é matar a criatividade. Não. Você precisa criar um mínimo de qualidade e diretrizes ali a serem seguidas. Assim você consegue garantir que seja escalável, que seja replicável. Quando a gente fala sobre padronização e qualidade, uma das coisas mais importantes para um negócio conseguir crescer é ter bons processos. Se você duvida disso, eu vou explicar para você uma coisa. O maior restaurante do mundo não é o que tem a melhor comida. A maior loja de móveis do mundo não é a que tem os melhores móveis. A melhor, enfim, você pode colocar isso em praticamente todas as situações. A maior rede de fast food não é a que tem melhor fast food, a melhor pizzaria não é a que tem melhor pizza, melhor hambúrguer, enfim, assim por diante. O que diferencia esses negócios? Eles têm processos muito bem desenhados que permitem com que o negócio escale. Então, por exemplo, a hamburgueria da esquina da tua casa provavelmente faz um hambúrguer tão bom quanto ou melhor do que uma grande rede de hamburguerias que dominou o mundo inteiro. Agora, o que acontece se a hamburgueria da esquina da tua casa, sem muito processo, tenta abrir uma segunda unidade? Ela não consegue replicar o bom cozinheiro que está lá dentro da cozinha, o nível de qualidade fica aquém, a segunda unidade não tem tanto sucesso quanto a primeira, o investimento é grande, a empresa quebra. Por falta de bons processos que tornem a coisa padronizável, escalável, que dê para crescer e replicar aquilo que está sendo feito. Então, padronização de qualidade é super importante. É um bem que o time de CS faz para o resto do negócio, ele tem um negócio bem escalável. Porque, por exemplo, ajuda o CS a ser mais escalável conforme a base de clientes cresce, você ter bons processos, tá? Depois, avaliação e melhoria. Só com bons processos você consegue comparar, você cria material de comparação para olhar, poxa, o processo deveria ser esse, ele está sendo feito assim, ele está melhor ou pior do que a referência? Eu consigo avaliar, sempre que eu crio os meus processos, eu crio junto com isso um processo de auditoria, para ver, poxa, a gente está fazendo como deveria ser feito? Está fazendo melhor? Está fazendo pior? O que está acontecendo? E com isso eu vou realimentando o meu processo com as boas práticas. Então, você só consegue evoluir a tua área se para começar você tiver um ponto de partida, que são os teus processos. Beleza? Então, acho que contextualizamos um pouco do porquê que é importante qualquer área, mas principalmente uma área de Customer Success, ter bons processos. Dito isso, agora a gente vai entrar em quais que eu considero que são os 9 processos primordiais de uma área de CS. Para isso, a gente vai trocar de tela rapidinho. Agora, entrando aqui na tela do meu Notion, onde eu costumo documentar toda a minha lógica da área do negócio, quais são os processos que eu considero primordiais para uma área de CS? São esses que estão na tela aqui. Tá? E eu vou falar brevemente sobre cada um deles, até onde eles vão, o que é bom ter mapeado a respeito desses processos. O primeiro processo é o processo de onboarding de clientes, ou seja, o processo de entrada do teu cliente. Como ele acontece? Desde o fechamento do negócio até, às vezes, esse cliente está totalmente apto, com o risco totalmente mitigado, aquele risco que a gente sabe que existe no começo da jornada desse cliente. Até ele estar apto ao uso da tua ferramenta, até tudo isso acontecer apropriadamente, tá? Então, esse é um dos, se não o processo mais importante de uma área de Customer Success. Inclusive, não é incomum esse processo ser delegado a uma área completamente diferente, que seria uma área de onboarding, tá? Seja via um time de implantação, ou alguma coisa nesse sentido, seja num time separado, ou no caso, em ambos. Hoje, na minha estrutura, eu tenho um time de CS dedicado ao onboarding e um time de implantação. Então, enfim, dada a importância desse processo, perfeito? Depois, a gente tem o processo de renovação de contratos. Então, isso vai desde a preparação para a renovação. Esse processo de renovação ele não pode acontecer só no momento, às vezes no mês em que um contrato está assim. Ele precisa começar meses antes, para garantir que você consiga verificar se aquele cliente viu valor na tua ferramenta, se ele está usando o teu produto, para ver se ele está pronto para essa renovação. Se ele está chegando na renovação maduro o suficiente para dizer sim, para continuar a parceria contigo. E com tempo suficiente para, caso ele não esteja, ainda assim ele veja valor e retorne no investimento que ele fez. Então, o ideal é que o processo de renovação de contratos ele comece 3 meses antes, 6 meses antes.
olhando e acompanhando o histórico de, às vezes, de NPS desse cliente, histórico de tickets de suporte, histórico de usabilidade, para ir amadurecendo esse cliente com determinadas ações, que são as etapas do teu processo, até acontecer de fato a renovação do contrato. Beleza? O terceiro processo é o processo de mitigação de riscos. E aqui pode ser qualquer tipo de risco. Esse processo ele pode inclusive se desdobrar de acordo com a origem do risco, ou ele pode se desdobrar de acordo com outras coisas. Por quê? Por exemplo, às vezes existem times de CS que eles são responsáveis pelo controle da inadimplência, por exemplo. Isso não é incomum. Já produzi alguns conteúdos sobre isso. Em breve eu devo produzir também uma edição da newsletter falando sobre isso, com a minha opinião a respeito desse tema. Mas não é incomum de ver, tá? Então, quando você tem, por exemplo, o time responsável pela inadimplência, você pode identificar riscos vindo de clientes inadimplentes, que se tornaram inadimplentes. Ou você pode identificar esses riscos a partir do seu health score. Ou vocês podem identificar esse risco a partir do baixo nível de usabilidade. Tudo isso são gatilhos diferentes para um mesmo processo, que é o processo de mitigação de riscos. E às vezes, poxa, quando se trata de inadimplência, você pode ter um processo diferente, que é o processo de cobrança da inadimplência, e daí pode se separar. Mas o restante eu englobaria. Quando se trata de processos, eu prefiro ter poucos processos simples, que tenham 1 ou 2 casos de exceção cada um, do que muita especificidade dentro dos processos. Fica mais fácil de garantir que o seu time execute, tá? Então desde o momento em que é identificado esse risco, até pós isso acontecer. Então, seja após o risco ser totalmente mitigado e o seu time de CS às vezes fechar o loop com esse cliente, de alguma determinada forma que você determine, poxa, eu contornei o caso desse cliente, eu vou acompanhá-lo por 2, 3 meses a mais, ou seja, até no caso de clientes que de fato efetuam um cancelamento, que daí você entra no penúltimo processo lá embaixo que a gente vai chegar, tá? É legal você mapear esse processo, o que você faz em cada um desses casos, beleza? Quarto processo, resolução de problemas ou dúvidas dos clientes. Essa é uma das coisas que mais atrapalha os CSMs na rotina. Quando chega a demanda de suporte, problemas ou dúvidas, e o CS não sabe o que fazer. Então é basicamente assim, poxa, pode ser tão simples quanto, se for uma dúvida, resolva. Não sabe resolver, vai procurar quem saiba, resolva o cliente, oriente ele a procurar o suporte da próxima vez. Se for um problema, escale fulano. Essa ordem lógica de atividades é o que trava o CS, porque ele não sabe o que fazer com aquilo. Sobre esse processo de problemas ou dúvidas, eu vou escrever uma edição completamente à parte da newsletter, porque esse eu acho que é um dos processos mais interessantes e que o CS mais usa, e que pouquíssimas equipes têm. Tá? Eu fiz esse processo, é um dos processos que eu mais me orgulho, porque adiantou muito o trabalho do meu time, beleza? Próximo processo de engajamento e reuniões. Então, por exemplo, que é o processo de acompanhamento periódico dos seus clientes, pela cobertura de carteira e esse tipo de coisa. Esse processo pode ser desde a determinação das atividades, pode ser por um time de planejamento comercial, pelo teu CS Ops ou pelo próprio CS no planejamento dele ali. Então, como ele define as atividades que ele vai realizar ao longo do mês, ao longo da semana, enfim, passando pelo engajamento do cliente, o convite para a reunião, a execução da reunião, até pós, no sentido de o que o CS faz depois da reunião, ele deve ou não agendar uma próxima reunião, que tipo de follow-up ou fechamento de loop ele precisa fazer pós essas reuniões, enfim, todo esse processo de ponta a ponta, desde pré-reunião até pós-reunião, ou acompanhamento, independente das formas de acompanhamento que você tenha nas suas carteiras, tá? Vamos lá, agora é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto processo. Processo de up, down e cross-sell. Então, processo de geração de receita a partir da base de clientes. Então, de novo, desde a identificação das oportunidades até a efetivação ou não dos negócios. Porque o teu processo precisa mapear os casos. Poxa, eu não fechei esse cliente. O que eu faço com isso? Eu preciso, por exemplo, lembrar de catalogar por que eu não fechei esse cliente, motivo de não fechamento. No caso que sejam determinados motivos de fechamento, ter uma orientação para eu reabrir um negócio dali a X meses, para voltar a tentar reaquecer essa base.
relacionada a esse produto, enfim. Um processo também que vai desde o pré até o pós-processo de vendas ali do CS. Depois, captura e devolução de feedback, a voz do cliente, né? Voice of the customer, que é um processo basicamente de como lhe conectar o teu cliente à tua empresa. Então é basicamente assim, o que o seu CS faz quando ele recebe um feedback do teu cliente, seja sobre o produto, seja sobre a marca, seja sobre um evento, seja ou qualquer coisa nesse sentido, e como ele retorna informações ao cliente, como por exemplo, lançamento de novas funcionalidades, novidades dos teus produtos, enfim. Isso precisa ser processualizado também, para garantir a fluidez dessa comunicação, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Beleza? Penúltimo processo de cancelamento de produtos. Afinal de contas, poxa, cliente cancelou, eu preciso garantir, por exemplo, vou lá, uma sugestão aqui. Teu processo pode ser de tentativa de reversão, desde que chega uma solicitação de cancelamento, por exemplo, de fato você tentar reverter esse cliente, até a parte de não conseguir reverter, então por isso eu vou cancelá-lo, e depois de cancelá-lo, eu tenho a etapa de captura de informações ou pesquisa de cancelamento, e posterior a isso, 2, 3 meses depois, uma etapa de tentativa de reativação, o famoso oi sumido. Então assim, poxa, depois de 3 meses de todos os meus clientes que saem, eu vou tentar entrar em contato com eles, ou pelo menos dos clientes que saíram com um bom relacionamento conosco, e aí você deve encontrar uma forma de categorizar isso, você automaticamente, poxa, esse cara tá fazendo 3 meses, deixa eu ver como ele está. Porque às vezes o cliente não está satisfeito onde ele está. E ele não tem ali coragem, ou às vezes ele tem orgulho e não vai voltar a procurar o teu time, a tua empresa. E é completamente diferente você ir até o cliente. Poxa, eu queria ver como é que você tá. Seu time pode estar, a sua empresa pode estar perdendo muita oportunidade de negócio, porque o churn é o churn, e o cliente se esquece, e adeus, sabe? Pode ter muita porta semi-aberta aí para você entrar. E por último, processo super importante, como eu falei, um processo de gestão de situações críticas. Então, poxa, uma queda de disponibilidade do seu produto, alguma um vazamento de informação, algum boato no mercado, esse tipo de coisa, ou situações que, caso você trabalhe com tecnologia, algum ataque hacker, alguma coisa nesse sentido, são coisas que vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Você precisa estar preparado com uma política, um processo, para quando isso acontecer. Agora que eu falei sobre política, o processo anterior de cancelamento de produtos envolve também um material adicional de política de descontos e isenções, até onde eu estou disposto a ir para manter um cliente dentro de casa. Por fim, então, esses são os 9 processos, e quando você olha para esses processos, naturalmente você vai perceber que, poxa, isso aqui engloba grande parte da rotina do CS. Então, você ter isso desenhado, padronizado, de uma forma que garanta uma boa execução é fundamental. Você só consegue construir um time de excelência de verdade se você tiver essa base forte e sólida de bons processos para o teu time construir em cima. E de novo, isso aqui não é para engessar o teu time. Você vai ter pessoas muito boas que vão usar esse material como degrau para ir além. O que você está dando aqui é a base para o teu time fazer mais, tá? Então, tire um tempo, pense nesses processos dentro do teu negócio e construa os processos básicos da tua operação de CS. Eu garanto que a tua experiência de gestão e de resultado do time vai melhorar muito, tá? Se você ficou curioso sobre esse material que eu estou compartilhando na tela, esse é o Customer Success OS. Vou deixar um link aqui embaixo também, caso você queira saber mais, que é o meu template de Notion para a gestão de áreas de Customer Success, para gestão, organização e documentação de áreas de CS. Perfeito? Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não se esqueça de curtir o post, compartilhar, fazer toda aquela coisa para ajudar essa publicação a chegar a mais gente. Fechado? Grande abraço e até a próxima.